Pior episódio de cada anime. Muitos falando quão bom alguns bons episódios são, mas eu tô aqui pra representar o abismo dos animes. Vou falar só dos piores episódios. Eu vou usar como base as notas do IMDb e pra deixar mais justo eu não vou considerar os fillers. Mas relaxa que eu vou mencioná-los também. Com tudo explicado, já deixa logo seu joinha, se você quiser. E vamos lá. É sério. O episódio Por que começou primeiro com One Piece? Eu não entendi. Esse Anime anime tão bom. bom. Não, peraí, ficou parecendo agora que eu tô falando mal de One Piece. Eu gosto mesmo, tá, gente? Eu gosto mesmo de One Piece. O André não gosta. Gente, tá botando palavras de minha boca, eu, hein? pior avaliado de One Piece é o 47, o retorno do Capitão Bug. O contexto é o seguinte, o Luffy tinha acabado de derrotar o Arlong e sua recompensa estava sendo espalhada pelo mundo. Até que Bug, o famoso homem de 1,69, vê a recompensa de uma jangada, mostrando que de alguma forma ele tinha sobrevivido. E os episódios 46 e 47 explicam como. O 46 é até bem legal, mostra que o Bug despedaçado foi parar na ilha dos animais raros do Gaimon. Mas o 47 não é tão legal assim. Bug está náufrago após tentar ir embora ali da ilha dos animais raros, com uma jangada improvisada. Álvida, agora magra, salva ele em prol de uma aliança contra um inimigo em comum. Bug convence Álvida a ir atrás dos companheiros dele antes, que no mesmo instante estão velando os pedaços do Bug que foram amarrados pela Nami. Mas o luto dura pouco, porque o Kabaji e o Moji começam a brigar ali pra ver quem que vai liderar a tripulação. E a tripulação monta um ringue do nada, não tinha nenhuma necessidade deles fazerem isso, só pra uma briga. E acontece uma encheção de linguiça absurda, com cenas demoradas dessa luta que dura o dia Eu jurava que esse episódio era um episódio filler de One Piece. Eu não lembrava desse episódio, não. Na verdade, eu nem vi, porque quando eu tentei ver o One Piece, eu tava pulando os filhos. todo. A noite vem e com ela vem os sonhos do Rich, o leão do Moji lá. Sonho esse de ser capitão, e ele sonâmbulo derrota os dois que estavam lutando pela liderança, virando assim o novo capitão dos piratas do Bug. Já deu pra ter um gostinho do quão pai é esse episódio. E pra quem ficou na dúvida, sim, isso é canônico e é uma adaptação de uma história de capa. Mesmo tendo várias interessantes e que eu acho que mereçam ali adaptações, tem algumas que é melhor deixar só na capa mesmo. Mas não é tudo, ainda estamos na metade do episódio. A partir daí, eles são emboscados por uma tribo dessa ilha. E esse momento específico exemplifica bem o porquê desse episódio ser tão ruim. Mano, tipo assim, eu não lembro. Eu lembro que eu assisti esse episódio, mas, tipo assim, tem episódio de One Piece que eu pulo. Eu achava que esse era o filler. Amiga, foi só uma capa que eles adaptaram. Por isso que eu falo. Se bem que esse daí foi depois do Arlong, né? Que eu ia falar o quê? Que depois do Foi Arlong, depois do o One Arlong. Piece fica, assim, muito bom. Que durante, assim, sabe? Quando chega o arco do Arlong, acontece a virada de chave. Mas aí, esse já é depois, né? E eu tô perdendo um pouco meu argumento aqui. Os piratas são derrotados ali, né? Um pouco depois, Bug chega na ilha, vê sua própria lápide. Temos um reencontro emocionante do Bug com seus imediatos, só que sem a parte que é emocionante. Amigo, teve algum momento da sua vida que tu achou que tu tinha morrido e não tinha se ligado que tava morto? Que papo é esse, bicho? Não, é porque teve um dia. É porque, tipo assim, imagina, você vê a sua própria lápide assim, do nada. Aí veio isso na minha cabeça. Porque teve um dia que eu acordei aqui de noite e aí tava muito silencioso. Eu falei, cara, não é normal tá silencioso, não, sabe? E aí tava tudo escuro, tudo coisa. Eu, gente, será que eu morri? Aí eu fiquei nessa, sabe? Aí eu voltei a dormir e foi tranquilo. Depois eu acordei normal, mas nunca te ocorreu assim, não? Não, o sonambulismo da Júlia, como sempre. A Álvida, ali, ao ver a lança da tribo, alerta o Bug que seus companheiros estão sofrendo perigo. Vão virar rodízio. Bug salva todos, fazendo ali uma entrada épica, ou quase épica, recuperando seus membros do corpo e da sua tripulação. Nesse episódio, os caras não estavam nem ligando nem pra continuidade. Numa hora, só estavam lá em cima os quatro, né, e corta a cena e aparece um canhão de 80 toneladas que levaram lá pra cima em 4 segundos. Após invadirem essa ilha, dizimam os nativos. Eu pensei que eram os piratas do Bug, não uma colônia europeia. Salvando sua tripulação e agora com uma aliança, Bug vai atrás de sua vingança. E esse episódio é ruim mesmo, vou falar. É uma enrolação lascada e a animação, mesmo com as limitações da época, tava nítido que tava abaixo da média. Era só uns PNG com keyframe. A melhor parte ali são os últimos 3, 4 minutos que mostram os chapéus de palha chegando no log e tal. Mas é pouca coisa também. E a nota desse episódio foi de 6,1. Podia ser bem foi menos, alta. na minha opinião. Mas tá na média. Porém, o pior episódio de fato é o filler que se passa no episódio 336. Aquele Ai, do cara. Chopper super-herói que é amado Todos os episódios que tinha o Chopper, mas eu vou ser sincera, eu pulava. Eu falava, ai, tá meio chato, né? Sabe? Uma preguicinha de assistir. por muitos. Que na minha opinião é realmente uma piada isso ser um episódio no anime e não um spin-off à parte. Mas esse superou todos, com uma nota de 5,2 no IMDb. Caralho. Que isso?
De Hunter x Hunter não existe, gente, episódio ruim em Hunter x Hunter. Amiga, todo anime tem um episódio horrível. Não, eu sei, eu tô de sacanagem. Vamos Mas, ver tipo, quando Hunter x você vê Hunter eu não Hunter x consigo Hunter. lembrar qual seja, não. Assim, se foi o antes de 2011 eu não vi, então eu não vou saber. Mas o de 2011 eu não lembro de ter um episódio assim, ai, que episódio ruim. Deve ser algum episódio do... Grid daquele arco Island, do... né? Aham, esse aí mesmo. Porque o do Grid Island chegava aqueles trecos do Bomberman, eu tava, ai, que bagulho chato. E o pior episódio de Hunter x Hunter, hein? É curioso, afinal ele se encontra no pra muitos melhor arco do anime. É o episódio 128, no arco das formigas quimera. Contextualizando, o rei tinha acabado de ser Ai, gente, eu tenho uma opinião polêmica sobre o arco das formigas quimera. O André ele já tá rindo. Cara, você é a única que tem essa opinião. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Minha perna tá até saindo aqui, ó. Olha só, antes, não me cancelem. Deixa eu falar que é só a minha opinião. Você pode ter a sua. Eu já tentando me coisar aqui. Mas o início do arco das formigas quimera, eu acho, gente, insuportável. Eu acho muito insuportável. E pra mim demorou a virar. Tanto que a primeira vez que eu comecei a assistir Hunter x Hunter e chegou no arco das quimeras, eu dropei. Eu falei, estou sem saco. E o André achou um absurdo. Ele, como assim? Como você pode pensar tal coisa de tal maneira, de tal jeito? Aí eu, amigo, eu não tô conseguindo, eu tô achando chato, eu tô achando insuportável. Aí depois, cara, tipo assim, você já tá entregue ao arco. Aí você fala, caralho, porque você começa, caralho, meu irmão, esse tal de Meruem aí, complicado, hein? Depois você tá, não, Meruem, Catarrenta, não. Entende? Aí você já tá pego. Só que aí fica uma desgraça de um narrador que ele não cala a boca. E aí ele fica falando mais do que o Killua e do que o Gon. E fica Mas, insuportável. amiga, foi assim desde o início do anime. Não, amigo. Durante o arco das Formigas Quimera, o narrador não cala a boca. Quem fez ele no Brasil ganhou muito dinheiro, porque ele teve que falar muito, coitado. O mais odiado de Hunter x Hunter é esse personagem, o narrador. explodido graças ao velho. Netero tinha acabado de lançar a perfeitinha. A galera já tava toda reunida lá, enquanto o Gon tava levando a Pitou pra curar o Kaito. E o restante da guarda real tinha acabado de achar ali em meio à destruição radioativa o Meruem, que tinha virado 10 kg de carvão. Assim começa o episódio, prazer incomparável e amor incondicional, com Puff e Yuppie tentando salvar o rei. Puff fala de uma forma muito mais homoafetiva do que era necessário, que ele vai se dar de comer para o rei. E assim ele faz com Caraca, eu não lembro disso, não? Eu lembro desse episódio. É que eles se dão pro Meruem, o Meruem se reconstrói. E se dão pro Meruem foi foda, hein? É porque é complicado, né? Que pra você evoluir nos trecos das quimeras, você tem que se alimentar dos outros. Eu tô tentando não falar aqui do jeito que a galera possa ter o duplo sentido. com sua técnica ali Beelzebub, que faz com que ele possa se dividir em pedaços do tamanho de nanopartículas, entrando no rei e revitalizando todas as suas células. Entrando Enquanto no o rei rei. fala que isso foi uma das melhores coisas que ele já provou e não poderá comer mais nada depois de experimentar tal sabor. E o Puff meio que tem um orgasmo ouvindo o rei falar isso. Mano, olha a malícia de quem animou isso. Depois do Puff dar tudo de si, é a vez do Yuppie, que liquidifica suas células para também dar de alimento ali para o rei. Isso é muito sugestivo. No mangá também tem esse lance do êxtase deles ajudando o rei. Mas os animadores eram uns fanfiqueiros, aparentemente. Esticaram essa cena no máximo que dava. Tanto que metade do episódio é só isso. Só chamaram os animadores que têm fetiche em formigas alienígenas mutantes para animar esse episódio. Até que o Yuppie não aguenta mais ali e que o rei também fica satisfeito. E fala que ambos agora devem o chamar de Meruem, o nome dado por sua mãe, a rainha. E o episódio é basicamente esse paralelo, o prazer incomparável que os dois deram e o amor incondicional que a mãe deu ao Meruem. Agora que eles conhecem bem o Meruem por dentro, afinal agora fazem parte dele, né? Perceberam que o Caba tá meio confuso, perdeu as memórias. E ao serem questionados... Mas eles não vão de base depois? Depois, amiga. Eu achei que quando eles salvam ele, ele já tinha ido de base, não lembro. Não. É que cada um... Eles tentam fazer outras coisas, né? Que eu lembro que ele morre junto com a Catarrenta, se não me engano. Sim, na verdade eles tentam deixar com que ele não lembre da Catarrenta, da Komugi, né? Questionados ali pela situação atual deles, né, nanicos, os caras tentam mentir ali pro Meruem, mas ele percebe que tava comendo seus brother. E os guardas falam que não tinha problema, porque eles que tinham dado. Isso aí dá uma cadeia, só porque o cara era um carvãozinho, isso não te dá permissão de dar pra ele. E vendo que o Meruem só lembrava daqueles que ele via, o Puff mandou alguns clones ali atrás da Komugi, pra mandar a namorada do chefe de Vasco pra abrir espaço pra ele. Bom, falando sério, ele nunca gostou, né, dela ser tão próxima e sempre viu ela como uma fraqueza pro rei. O clone, ao chegar no palácio, recebe uma infeliz surpresa do Knuckles, que ficou invisível graças à habilidade do Meleoron e estavam só esperando a chegada dele. Graças à habilidade da Palme, que tinha sido capturada e toda modificada ali pelo Puff e a Pitou anteriormente, e virado uma furry. Mas a Catarrenta morre por causa de quê? É por causa do mesmo negócio do Meruem também? É porque o veneno pega nela também, né, amiga? Mas ela tava distante de onde tinha sido jogado, não? Mas só que porque ela tava no meio ambiente com o Meruem. Ah, tá.
também. Essa habilidade dela permite ela marcar 3 pessoas com o olho direito, e com o esquerdo ela vê quem foi marcado, não importando a localização do alvo. E ela tinha marcado o Puff quando ela estava sendo colocada lá no casulo de purificação. E o Meruem, ao perceber que o Puff original ele tinha sido marcado, né, por uma técnica do adversário, especificamente o APR do Knuckles, se apressa. E a Palme alerta todo mundo ali que o bicho tá vivo e tá vindo. Acabando assim o pior episódio de Hunter x Hunter, que você pode até tentar contestar, né, por esse final, que é realmente hype. Pô, mas assim, termina o episódio e vem aquela música braba. Aí compensa. Aí vem... Esse é um Ah, eu não encerramento, acho né? episódio ruim, não. Tipo, tirando a parte dos... Deles, ai, vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar. É tipo, no final você fica assim, caraca, É que ele teve que catar muito pra achar um episódio ruim, assim, de Hunter x Hunter. E eu achei que ia ser de Grid Island, tem muitos episódios piores. Esse aí é da... Qual é o nome da... Grid Island. Esse foi o arco que eu menos gostei de Hunter x Hunter. Cara, o pior é que ele começa legal. Só que aí, é que todo arco de Hunter x Hunter tem um momento que eles falam assim... Puf, precisamos treinar. E aí, tipo, tem parte chata, sabe? Quando chegou o vilão do arco de Grid Island é chato. O Bomberman é chato, sabe? Não é um vilão bom. Ah, o treinamento eu gostei. Não, eu gosto de algumas partes do treinamento, mas eu tô falando que eu acho que se estendeu bastante. Absoluto. Mas não se engane, o episódio é majoritariamente esquisito. É até meio desconfortável. Incrível como transformar uma ideia estranha do Togashi, não vou negar, é realmente estranha. Claramente uma alusão ao ato libidinoso. Mas é incrível como transformaram essa ideia num hentai. E por isso ele teve a pior nota no IMDb, sendo 7,1. A pior nota é 7,1, irmão. Tá na média. Tá bem na média, pra ser sincero. A média na nossa escola antiga era 5, se tu parar pra pensar. Aí, cara, quando eu estudava em particular, que a média era 7, era complicado, sabia? Olha, todo ano, final de ano, eu ficava em recuperação. Assim, quando começou o fundamental, quando começou o 7º ano, 7ª série, sabe qual é? Uhum. Desde ali foi recuperação. Porque antes eu era inteligente, aí eu não sei o que aconteceu, sabe? Quando dividiram matemática em 2 matérias, tudo mudou. Pra mim, tudo mudou quando dividiram ciências em 3 matérias. Em 3? Ah, é verdade, que fica química. Biologia Fica química, e física e qual? Biologia, né? Eu era tão bom em ciências. Amigo, acho que a escola é sonsa também, se a gente parar pra pensar. Porque ela começa assim, ai, vamos aqui, gente, pintar, colorir, que não sei o que. Você, nossa, que legal. É divertido estudar. Aí você, ai, vamos aprender a ler livros legais. Assim, aí você chega no fundamental, eles começam a te dar uns livros chatos pra tu ler. Que criança quer ler, gente? As Aventuras de Poliana. Me diz. Porra, eu te juro, todos os livros da escola que eu tinha que ler eram de bagulho assim muito chato. Aí tinha lá Dom Casmurros, tinha não sei o que, Capitães de Areia, se não me engano. Aí eu falei, o que é isso? Esse do Dom Casmurro eu também li, amiga. Porra, muito chato. Eu não li nenhum livro do colégio quando tinha que fazer assim. Eu lia metade, aí eu cansava. Eu sempre lia um dia antes de fazer a prova, né? Que nem é tão baixo assim, mas tendo em consideração a média, quase 9 de Hunter x Hunter, sendo Caraca. especificamente 8,7, dá pra ver que esse episódio é bem abaixo, mas eu ainda prefiro 1000 vezes assistir esse episódio do que o episódio podre do Bug Colonizador. Sim. Mas se o pior canônico de Hunter x Hunter tem uma nota superior ao pior canônico de One Piece, eu não posso dizer o mesmo sobre os fillers. Já que sim, Hunter x Hunter tem fillers, e não só um, como 2 compartilham a menor nota da série, sendo 4,1. Que isso. Cara, o anime tem 2 fillers e eu não lembro desses fillers. Que você deve estar se questionando o que fizeram pra ter essa nota tão baixa. Simples, recapitulação. Recapitularam o Exame Hunter, que mesmo sendo algo chato, as recapitulações, né? Já que na maioria das vezes são claramente só pra encher linguiça, tomando episódios... Cara, eu tenho ódio disso até em série. Porque tem... Tipo assim, tem episódios de flashback em séries que eles são legais. Tipo assim, de Friends, eles fazem o flashback. Só que tem aqueles episódios escrotos, que são, tipo... Eles gravam 3/3 de uma cena do episódio e o resto é só flashback de episódios anteriores. Eu acho isso insuportável. Em anime, em série, filme não vai ter, né? Porque se você tá num filme e você tá vendo flashback, tá errado. Vulgo aí Camp Rock. Tem um vídeo aqui também que eu falei de Camp Rock, que o André insiste que é melhor do que High School Music, ele não podia estar mais errado. inteiros. Pelo menos as cenas inéditas desse episódio até que são bacaninhas, sabe? Ali da Mytho Freaks, a tia do Gon, lendo a carta do Gon ali, dele atualizando sobre a sua viagem, sobre a sua situação, e a avó do Gon ali também escutando. Cara, é legal, sabe? Mas isso são cenas... Imagina assim, a atualização do Gon. Titia, ontem entrei dentro de um mundo de um jogo virtual e quase fui morto por um Bomberman. Tem um palhaço estranho que fica atrás de mim falando que quer esperar eu crescer pra lutar comigo. Tranquilinho.
nas ali minúsculas. E o pior de tudo é que esse episódio não é o 100º, 90º, para lembrar do Exame Hunter. É o 13º e o 26º. É uma recapitulação do que acabou de acontecer. Um resumo no meio e outro no final do exame. É um insulto à capacidade de memorização de quem tá assistindo. Não pra mim, né? Pensando bem. Isso daí eu acho que foi útil pra mim. Não lembro. Mas dá pra entender muito bem o porquê da nota baixa. O bagulho são 2 resumos do que tinha acabado de acontecer. Bom, se assistiu até aqui, deixa o like, isso me ajuda muito. Eu esperava falar sobre mais episódios, mas como eu não quero fazer um vídeo longo, deixa aí nos comentários se vocês querem mais pra eu fazer uma... Rapaz, já acabou, a gente tá acostumado com os vídeos que duram 30 horas. Eu pensei que ia falar de vários animes, falou Eu só de 2. também. Eu achei que... Eu falei, os piores episódios de anime, eu tô aqui esperando. Cadê Naruto? Cadê Dragon Ball? Aí, Hunter x Hunter e One Piece. Queria mais. Qual o pior episódio, assim, que tu acha de Dragon Ball? Ou de Naruto? Sem contar o filler. Cara, tu acredita que hoje em dia eu não acho os 3 primeiros episódios de Naruto tão bons? Ai, amiga, eu não gostava daqueles episódios que tinha o Konohamaru. Mas aí Eu não achava eram muito fillers? Eu chato. acho que eram fillers. Eu não sei. Eu acho que eram fillers. É porque ele era chato pra caraca nessa época, Pô, né? ele era muito chato. O que eu tinha raiva do Dragon Ball era a recapitalização. Que todo episódio, a metade era recapitulando o que Ah. aconteceu no episódio anterior. Padrão, né? E Dragon... É porque, assim, anime antigo, de maneira geral, gente, eles eram mais lentos, assim, não eram tão dinâmicos. O de hoje em dia já parece até sério. Tipo assim, tu pega Demon Slayer, tu pega Jujutsu Kaisen, não tem isso de recapitulação, sabe? Eles são diretaço, assim, é fluido, é dinâmico, te prende mais. Os de antigamente era um pouco mais complicado fazer também, né? Eles tinham que monetizar ali o quadro do Luffy, assim, parado meia hora. Aí depois mudava, aí vinha o Zoro se olhando assim meia hora. Aquelas. Agora, se você quiser ver como o pessoal de Dragon Ball foi burro mesmo assim, por não ter conseguido derrotar o Cell. Se juntasse todo mundo, tinha conseguido derrotar. Por isso eu deixei um vídeo aqui pra você assistir como é que foi essa desgraça e o que eles podiam ter feito de melhor. Porque aparentemente é isso, todo mundo é idiota. Meu nome é Júlia Meu nome é André. e valeu!